E aí, galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui essa dupla dinâmica, eu e Danilo Cursino, diz aí, Dan. E aí, Fábio, e aí, Veckers, né? A galera que nos acompanha. A gente está aqui mais uma vez, né? A cada 15 dias, concluindo quase, né, Fábio, essa nossa playlist, tentando interpretar aí o Brasil atual, né? A gente já trouxe aqui vários temas e o tema de hoje vai ser o quê mesmo, Fábio? Hoje a gente vai comparar os dois impeachments da nova República Brasileira, ou seja, a gente vai fazer uma análise comparativa do impeachment de Collor, ocorrido ao longo do ano de 1992, e do impeachment de Dilma, que ocorreu, né, digamos que a médio prazo, entre 2014 até 2016, mas ele se efetiva, né, no ano de 2016. E é legal, Dan, deixar claro para a galera que esse vídeo já é o nono, né? Ou seja, com ele a gente completa 9 horas de um curso sobre Brasil contemporâneo. E fiquem aí, porque o nosso próximo encontro daqui a 15 dias vai ser sobre nada mais, nada menos sobre o efeito, né? Um efeito político, um acontecimento político chamado bolsonarismo. Tá legal? Uhum. Então, passadas essas eleições municipais, a gente também volta a falar a respeito de bolsonarismo e completamos esse curso 10 horas gratuitas aqui no YouTube, né, com uma playlist pancada, porrada, para vocês saberem tudo de Brasil contemporâneo. Dan, não posso me esquecer, tenho que convidar a galera, né, como sempre, para que se sintam à vontade para poder curtir o vídeo, se inscrever no canal também, compartilhar esse vídeo, porque afinal de contas, os vestibulares daqui a pouco estão aí, né? E nada melhor do que um tremendo curso de atualidades para poder mandar bem nesses vestibulares, né? Isso, acho que tanto, né, para a área das humanidades, como até para redação, né, Fábio? Acho que todo esse conteúdo que a gente veio abordando aqui ao longo desses, por enquanto, 9, né, mas serão 10 encontros, então acho que isso traz um repertório, né, uma bagagem aí para a galera poder pensar esse Brasil do século XXI aí. Vamos lá? Então, é isso, fica o convite, né? Exatamente. E a gente está nessa já tem, né? A gente passou o segundo semestre todo de 2020 elaborando esse material. Uhum. E hoje, como a gente disse, começamos aí com o impeachment à brasileira. Dan, você me permite fazer a apresentação dessa obra-prima do cinema brasileiro? Claro, Fábio, filme sempre por sua conta aí. Bem, vamos lá, turma. A história é a seguinte: como a gente disse, o nosso tema de hoje é o impeachment à brasileira. Vale dizer que a lei, né, do impedimento, a lei do impeachment brasileira é uma lei de 1951, portanto, essa referência é uma referência importante para nós. O impedimento, né, o impeachment, a gente usa esse termo britânico para poder falar a respeito do impedimento do poder executivo. Ele é um recurso da democracia e se constituiu como um recurso democrático ao longo do século XX. E no nosso caso, né, no caso brasileiro, ele se efetivou, né, agora em 1992 e depois em 2016, como a gente disse. O impeachment ele também pode ser chamado de um recall, né? O jornalismo, principalmente, utiliza esse termo, porque um recall seria uma espécie de rechamada, né? Seria uma espécie de atualização do governo. Então, para poder a gente usar um termo aí dos Wazes, dos aplicativos da vida, né? Seria uma espécie de corrigindo rotas, né? Uhum. Reorientando o mapa, reorientando a bússola. Mas é evidente que a nossa conversa vai muito mais profunda do que isso. Para a gente poder, então, entrar nessa profundidade, temos aqui a sugestão para vocês de um filme de ninguém menos que Walter Salles e Daniela Thomas, né? Walter Salles é um dos maiores cineastas brasileiros, irmão do documentarista João Salles, de quem nós já falamos aqui também. Quando Uhum. nós comparamos nos últimos 3 encontros, né, falamos de junho, Democracia em Vertigem e o mês que não terminou. Se você ainda não acompanhou esses vídeos, existe um arco narrativo ao longo desses filmes, tá certo? E nesse filme Terra Estrangeira, realizado entre 1994 e 1995, você tem a vida desses jovens desiludidos, né, que esperançosos acompanharam ao longo da infância e da juventude todo o processo de redemocratização do Brasil. Ou seja,
Desde 1984, 85, as diretas já, as campanhas em solo brasileiro, né? Aquela euforia nacional em torno da primeira eleição do presidente civil em 1989/90. Entretanto, vem o governo Collor, com todas as suas contradições, que a gente vai analisar aqui, e então eles se veem num país desiludido. E aí eles começam, então, a se sentir alheios, né, outsiders, para usar um termo da sociologia, cara ao Danilo, eles começam a se sentir alheios dentro do próprio país. Então, é uma obra-prima com Fernanda Torres, fica aí a sugestão para vocês acompanharem esse filme. Dan, você quer falar um pouquinho a respeito do filme dos anos 90 ou a gente já pode ir já para o Pode sumário? seguir, Fábio. Acho que com essa introdução a gente já cai para dentro do tema aí. Então, beleza, vamos nessa. Semelhantes, mas diferentes. Dan, como assim? Semelhantes, mas diferentes. Pois é, Fábio. Bom, para a gente falar dos impeachments, né, os dois que ocorreram na história recente, né, na nova república, ou seja, na democracia brasileira, né, que começa ali a partir de 85, mas ela é fundada em 88 com a Constituição, né? Então, são dois processos semelhantes, né, porque eles seguem o mesmo rito jurídico, enfim, todas essas formalidades legais, elas são seguidas da mesma maneira, né? Só que o contexto em que se dá o impeachment do Fernando Collor e o da Dilma, né, são bastante diferentes, apesar também da gente poder traçar alguns paralelos, né? Então, Fábio, antes de começar, né, eu acho que a gente poderia fazer essa breve contextualização do Pacto Constitucional, ou seja, esse período de redemocratização, onde a gente faz essa transição da ditadura civil-militar, né, que, né, perdurou no Brasil ao longo de 21 anos, e como é que, a partir desse momento, se instauram alguns preceitos aí institucionais, principalmente a Constituição de 88, e como é que ela vai, né, seguir aí ao longo dos anos no Brasil. E logo já tem um primeiro teste, né? A Constituição é de 88 e em 92, ou seja, apenas 4 anos depois, a gente já tem um teste a essa Constituição, que é o impeachment do Collor, ou seja, o primeiro presidente eleito após 25 anos sem eleição democrática para presidente, já é deposto do cargo, né? E aí a gente vai explorar também os motivos, o contexto do que ocorreu para ele sair da presidência, né? Mas vale dizer que foi marcado por um consenso diferente do que ocorreu com a Dilma, né? Onde existia um grupo de pessoas, né, que defendiam a permanência dela. E esse grupo foi para as ruas, né? E eu acho muito interessante, né? Para quem não viu as nossas lives anteriores, eu recomendo que vejam, porque a gente descreve todo esse contexto de junho de 2013, das manifestações que levaram ao impeachment da Dilma. E aí, como a gente trabalhou com filmes, né, Fábio? A gente tem bastante imagens ali, e também os nossos comentários ajudam, eu acho, a ilustrar esse contexto que leva ao impeachment da Dilma, que a gente vai tratar um pouquinho aqui também. E aí, para finalizar, eu acho que a gente pode trazer algumas reflexões, né, em relação aos aspectos legais do impeachment, ou seja, é um processo jurídico, mas que também tem impactos aí políticos, né, sociais, e principalmente como é que a gente lida, né? O impeachment, ele é um elemento de qualificação da democracia, mas ele não pode se tornar uma ferramenta frequente, porque as instituições, elas precisam aguentar esse tranco, né, que é o impeachment. Então, eu acho que no final a gente pode trazer algumas reflexões a respeito disso. Beleza, vamos lá então. Posso falar um pouco a respeito dessa nossa Constituição de 88? Vamos lá? Sim, pode seguir. Então, galera, o negócio é o seguinte: quando a gente fala de constituições brasileiras, é importante deixar claro que nós tivemos 7 constituições ao longo de nossa história, tá certo? Sendo essas, rapidamente, a de 1824, aquela que instala um quarto poder, o moderador, tá certo? Em 1847, você não tem uma constituição propriamente dita, mas é importante registrar que você tem a implantação desse parlamentarismo às avessas. Depois, em 1891, nós temos a primeira constituição de fato republicana, mas é importante registrar que os presidentes Deodoro e Floriano são 2 presidentes militares, repito,
a presença dos militares na vida republicana brasileira data de 130 anos atrás, tá legal? Isso é uma coisa para vocês pensarem a respeito. A nossa vida republicana começa com esses militares. Depois nós temos Vargas, e em 1934 você tem a primeira Constituição varguista. Dentre, né, as contribuições, você tem o sufrágio universal e também o sufrágio feminino. Ou melhor dizendo, a participação efetiva das mulheres, assim como, então, a definição do sufrágio universal. Mas Vargas vai prometer, né, eleições para vocês em 1938, coisa que nunca vem. Daí, então, em 1937, vocês terem a Constituição ditatorial do Estado Novo. Tá legal? Sabendo que vocês estão acompanhando aqui o nosso raciocínio, afinal, aqui no card também você tem uma playlist inteira aqui no Vestibular em Cena, pioneira nesse canal chamado YouTube, tá legal? Com a história das constituições brasileiras. Você segue sabendo que entre 1945 e 46, você tem essa primeira Constituição destinada à redemocratização desse país. Ou seja, você está saindo dessa ditadura civil de Vargas e tentando criar, né, um espaço institucional, um espaço público com instituições sólidas, só que você sabe que a grande marca ali é a Guerra Fria. Dessa maneira, então, não custa nada lembrar que entre 1961 e 1964, você teve mais uma vez, não uma Constituição, mas o parlamentarismo, tal como no século XIX. Tá legal? O Brasil, em 2 ocasiões, já foi parlamentarista. Então, pensem a respeito disso. Depois, penúltimo, né? Em penúltimo, eu ia falar por último, mais ou menos importante, mas em penúltimo, em 67, você teve essa Constituição, a chamada do terror, né? Essa Constituição que hoje é motivo de contestação de memórias, porque há quem chame, né, o ano de 64 de revolução, quando na verdade foi um golpe, uma fratura institucional, uma fratura no tecido democrático. Essa Constituição de 67, ela é a Constituição que resume, né, aglutina todos os atos institucionais, ou melhor dizendo, os 4 primeiros de todos os 17 que existiram. Ou seja, quando você faz esse retrospecto, essa Constituição de 88, ela ganha um relevo decisivo, porque, sendo chamada de cidadã, ela traz elementos tais como racismo é crime, ela traz como estatuto da criança e do adolescente, ela considera efetivamente a posse da terra pelos índios, ou seja, agora, definitivamente, decisivamente, digamos, para uma linguagem de vestibular, os índios, né, ou então os chamados povos originários, como vocês queiram, eles são efetivamente cidadãos, tá certo? Além disso, você vai ter um código do consumidor, né? E pela primeira vez na história desse país, você tem a universalização do voto com a efetiva participação dos analfabetos e analfabetas. Tá legal? Daí, então, essa Constituição tem um valor fundamental. Agora, cenas do próximo capítulo, né? Também para poder já convidar vocês para a nossa próxima aula. E por que não, né, o Danilo? Para a gente poder meio que amarrar tudo que nós já falamos, é importante deixar claro que essa Constituição, ela completou 30 anos em 2018. Né? E se você levar em consideração que em 1930 houve uma ruptura, um golpe, em 1964 houve um golpe, ou seja, existe um ciclo a cada 30 anos nesse país de rupturas institucionais, E o que se passa efetivamente em 92? O impeachment, o que não deixa de ser, né, uma cicatriz no tecido social. Portanto, você tem um recorte aqui, digamos, de longo prazo para você entender essa Constituição. Né? Dan, tu quer fazer algum comentário? Eu acho que, Fábio, em relação à Constituição, um único comentário que eu gostaria de fazer é um pouco mais crítico até, é porque a Constituição, né, a gente tem que se lembrar desse contexto. A gente tinha uma ditadura civil-militar instalada no país e que, a partir da década de 80, ela começa a esvaziar a sua capacidade, principalmente aí pelo fator econômico também, né? Porque a década de 80 ficou conhecida como uma década perdida. Então, essa incapacidade dos militares de darem uma resposta, né, para o desenvolvimento do Brasil foi utilizada como um elemento de contestação ali para a oposição, que, né, foi lutando para conseguir que em 85 tivesse ali uma eleição indireta ainda para presidente, né?
em 88 fosse constituída, né, a Constituição, em 89 tivesse as eleições diretas. Mas todo esse processo foi uma transição pacífica, sem ter ali a devida responsabilização pelos responsáveis, por exemplo, da ditadura militar, né? Então a gente teve aquela campanha da anistia ampla, geral e restrita, né, que valeu, né, para ambos os espectros políticos. Então, de certa forma, foi uma transição pacífica, onde você, né, a marca disso foi a conciliação política. Então, de certa maneira, isso vigorou aí na nova república, né? E também é um tema aí para a nossa próxima aula, a questão da Exatamente. conciliação. Exatamente. E aí, eis que então o Collor é eleito em 1990. Dan, você quer abrir a apresentação dele? Depois eu arremato. Pode ser. Acho que tem bastantes curiosidades a respeito desse episódio, né? Uma coisa, Fábio, é que o Collor, né? Ele foi o presidente mais jovem a ser eleito. Ele tinha 40 anos de idade. Ele e a Dilma, né? Por incrível que pareça, os dois eram formados em economia, né? E é interessante notar que eles cometeram aí alguns erros econômicos, né? Algumas falhas econômicas que levaram também ao processo de impeachment. Então, acho que em relação ao Collor, ele ficou conhecido, né, por conta da campanha eleitoral dele como o caçador de marajás, ou seja, aquele político que ia acabar com os privilégios dos mais ricos. E bom, né, a gente já deu esse contexto da jovem democracia brasileira, a Constituição tinha acabado de ser instaurada em 88, e aí a gente tem as primeiras eleições democráticas para presidente após 25 anos, né? Desde 64 a gente não tinha. E aí, Fábio, eu também recomendo para a galera que eles assistam os debates presidenciais da eleição de 89 que tem disponível aqui no YouTube, porque é muito interessante. A gente teve vários candidatos, né? São nomes ali clássicos na política brasileira. E tem um fato também, né? No debate do segundo turno da eleição, que estava o Collor contra o Lula, né? O Lula já participava das eleições desde 89. E o Boni, né, que é o diretor da Rede Globo, ele confessa que houve uma manipulação ali do debate para favorecer o Collor, né? Então eles usaram glicerina para dar um aspecto de suor no Collor, colocaram os documentos na mesa dele para ele simular ali uma acusação contra o Lula. Então esse é um episódio interessante também, né? Nessa eleição, que era a primeira eleição democrática após 25 anos. E aí, Fábio, a gente também teve, né? Então, bom, vamos lá, para tentar resumir a coisa e não ficar me apegando a esses detalhes, né? O Collor, ele é eleito, né? No primeiro dia de governo dele, ele lança o Plano Collor. E o que fazia esse Plano Collor, né? Ele mudava o nome da moeda brasileira de cruzado para cruzeiro, e ele confiscou a poupança de todos os brasileiros, prometendo devolver esse dinheiro 18 meses depois, né? Algo que não ocorreu também. Ele deixou o equivalente, né, na poupança de todas as pessoas a $50. E, bom, ele acusava o Lula de fazer isso, e ao fazer isso, né, já perdeu ali, já criou, né, um atrito com a sociedade, né? Porque era uma coisa que ele dizia que não faria e no primeiro dia de governo ele faz. E aí, bom, né, com o andar da carruagem, a gente tem aí 1 ano e meio, 2 anos de governo, né? E em maio de 92, o irmão dele, o Pedro Collor de Mello, né? Ele dá uma entrevista lá para a revista Veja, né? Acusando PC Farias, que foi tesoureiro do Collor na campanha presidencial, de gerenciar ali um esquema de propinas, das licitações públicas, e aí está aberto, né, o caminho para a contestação e para o processo de impeachment do Collor. Ou seja, ele estava sendo acusado de corrupção, né? Ou seja, tinha um crime ali, porque aí depois foram se estabelecendo ligações entre ele e o PC Farias, que ele havia utilizado esse dinheiro para fazer uma reforma na casa dele. Enfim, esse tipo de coisa a gente conhece bem, né? Porque também aconteceu recentemente acusações parecidas. E, bom, o Collor vai enfrentar o processo de impeachment e
E só que a votação, né, no Congresso, ela vai passar, só que da mesma forma, né, a votação do impeachment, ela tem que passar pelo Congresso e depois pelo Senado. Quando chega no Senado, ele renuncia, mas mesmo assim é votado e ele se torna inelegível depois por 8 anos. Mas aí, Fábio, o que eu queria dizer é que a gente pode pensar, né, os processos de impeachment a partir do fator econômico, né, social também, né, a popularidade do presidente influencia muito. Então, em relação ao aspecto econômico, a gente tinha ali o Brasil enfrentando a crise da dívida externa, que foi herdada da década de 80, né, a questão da inflação, né, era muito presente nessa época. E, bom, o Collor ele foi perdendo popularidade, foi perdendo apoio político no Congresso, e a partir do momento que foi comprovado um crime, né, de desvio de dinheiro público, não tinha mais volta, né? E isso eu acho que é um pouco desesperançoso a partir do momento que a democracia brasileira tinha acabado de começar e você já tem, né, o primeiro presidente eleito deposto. É. E, além disso, é importante dizer também que, além de ele ser o mais jovem, ele também foi eleito por um partido, que era um partido fantoche, criado Uhum. exatamente às vésperas das eleições, que é o PRN, Partido da Renovação Nacional, abre aspas, né? É importante registrar que o Collor, ele era neto, né? Enfim, ele está vivo, poxa. Ele é neto do Lindolfo Collor. Cara, o avô dele foi o sujeito que foi convidado por Getúlio Vargas para assumir o Ministério do Trabalho nos anos 30. E o Vargas convida o Lindolfo Collor, que era lá um oligarca do Nordeste, de Alagoas, poxa vida, de Uhum. Alagoas, e o Lindolfo Collor diz, bacana, eu assumo o ministério, desde que seja do meu modo. E ele é o cara, é um dos mentores da carteira de trabalho, entendeu? Então eu gostaria de chamar a atenção da galera aqui para o fato de que exatamente esse Fernando Collor, que foi o artífice, o responsável, né, pela abertura do Brasil ao neoliberalismo, pela inserção do Brasil nessa economia global neoliberal, Uhum. né? Ele é o neto, cara do sujeito que criou a carteira de trabalho. Então pense a respeito disso. Isso é um negócio legal de se notar. Além disso, se você der um Google aí, escrever Collor, revista Veja, você vai acompanhar como a revista Veja ela é uma coisa muito interessante, né? Porque nos anos 80 e 90 se usava muito a expressão a mídia como um quarto poder, executivo, Uhum. legislativo e judiciário, né? E essa revista semanal, sim, ela pautou os acontecimentos, assim como também transmitiu os acontecimentos. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente poder entender o movimento dos caras pintadas, tanto a ascensão do Collor como um caçador de marajás, né, um sujeito fora da política, o novo, a novidade, aquele que vem higienizar a política, mas no fundo, é farinha do mesmo saco, como a gente dizia no século XIX. Tá legal? Então, esses populistas, esses demagogos, né, que se lançam nessa aventura no poder executivo, no caso brasileiro, infelizmente você tem várias pessoas como essa. Então, o Collor foi um Uhum. sujeito desse porte. E, por último, mais ou menos importante para a gente poder seguir, é legal fazer a seguinte comparação, né? Já tomando como princípio que a galera tem repertório para isso. O PC Farias, que foi o tesoureiro, né? O homem da mala do Collor, equivaleria ao Valério do PT, o Marcos Valério do PT e o Queiroz Uhum. para a família Bolsonaro, né? Ou seja, parece que no Brasil você não chega no poder executivo impunemente, né? Para poder usar uma Uhum. palavra, um termo forte aqui, né? Afinal de contas, existem equivalências, aproximações entre esses três nomes. Exato. Dan, se me permite, eu posso tocar adiante aqui para os caras pintadas, depois se amarra? Pode, só segue Como aí. como o Dan falou para vocês, né, o Collor, ele foi um cara, o governo dele foi bastante estudado por um cientista social chamado Brasílio Salum. Então, Uhum. a gente deixa aí como recomendação para você, dá um pulo aqui no YouTube, quer saber mais a respeito do impeachment de Collor, Brasílio Salum, né? Ele tem um livraço a respeito do tema, além de várias participações e entrevistas aqui. E ele disse para você, olha, o Collor foi um sujeito impopular desde o primeiro ano de governo. Ou seja, ele vence as eleições numa margem relativamente apertada, né, porque ele chega no segundo turno e ele vence em grande medida, isso é sabido, com o apoio das mídias,
e desde o primeiro momento ele governa de maneira impopular. Isto devido às condições econômicas, como o Danilo já falou. E aí existe uma anedota que é valiosa para nós entendermos como é que as coisas são feitas, porque a Zélia Cardoso de Mello, a mulher, né, que sequestrou a poupança da população, ela era prima do Collor, tá legal? E tá registrado em livros que foi numa balada, numa festa dessa de gente granfina e tudo mais, que ela estava junto com a equipe econômica dela, e aí eles estão lá tomando uísque e tudo mais e falam, bom, e aí, qual que vai ser o corte? Qual que vai ser a linha de corte da poupança? E eles rasgaram valores em papeizinhos, chacoalharam a mão até que ela tira e fala, bom, acertamos, vai ser US$ 50. Ou seja, foi uma decisão, além de bêbada, arbitrária, entendeu? Isso significa, cara, que o Banco Central ele conseguiu acumular 3 vezes o valor da dívida pública, da noite para o dia. Eu vou repetir isso de forma diferente. Sequestrando a riqueza da população, uma coisa inédita na história ocidental, o governo Collor ele conseguiu colocar o Estado contra a sociedade e vice-versa. Daí, então, que ao longo do ano de 1992, você tem um processo do impeachment do Collor. Basicamente, como o Danilo já disse, de abril até agosto, né? O processo de votação mesmo, né? Vamos abrir um processo de impedimento contra Collor, se deu no dia 28 de setembro de 92. E aí tudo foi muito atribulado, né? Eu tenho lembrança disso porque eu tinha 15, 16 anos de idade, sei lá, alguma coisa assim, e eu acompanhava isso pela televisão. Era uma notícia nova a cada dia. O fato é, quando a abertura do impeachment, né, recebe mais de 440 votos, ele se afasta, vendo a possibilidade, como o Danilo falou, de ser impeachmentado, de ser impedido, ele então renuncia e literalmente, tem fotos disso, está aí nas redes sociais, no Wikipedia, ele sai pelos fundos do Palácio do Planalto, e 4 horas depois o Itamar Franco assume, né? Não posso perder de vista, apesar do tema aqui do slide ser os caras pintadas, dizer o seguinte, cara, vocês, em 1984, votaram no Tancredo Neves, né? Boa onda, mineiro, conciliador, da melhor cepa política tradicional, né? Um cara promissor em termos civis, só que ele falece. Quem que sobra para você? Sarney. E o Sarney, naquele momento, era do PMDB, né? Em 1992, você elegeu o Collor, que foi um canastrão da política, a história vai dizer isso para você, e uma vez impeachmentado, quem que assume o poder? Itamar Franco. De que partido? Novamente, PMDB, né? Não à toa, já estou dando spoiler, mas depois a gente vai falar mais a respeito disso. Uma vez a Dilma impeachmentada, quem assume o governo? Michel Temer. De qual partido? PMDB. Né? Então é importante deixar claro que de fundo, nessa nossa conversa aqui, nesse curso, né, desse programa aqui de 10 horas, uma linha de força, né, conservadora, sustentando as instituições brasileiras nesses últimos 40 anos, se chama PMDBismo. Dan, diz aí rapidamente o que foi esse Fora Collor. Pois é, Fábio, e aí só complementando o que você falou, a gente já chegou a falar sobre essa questão do PMDBismo, né, e uma referência nisso é o Marcos Nobre, né, que vai teorizar a respeito disso. A gente já comentou isso em outras aulas também. Bom, Fábio, o que eu queria destacar nessa questão, né, é a participação popular, a participação da sociedade. E no caso do Collor, né, como ele, né, confiscou a poupança, enfim, não soube lidar ali com a sociedade, né, e por isso fez um governo impopular, havia um consenso na sociedade de que a saída do Collor era a melhor alternativa. Ninguém saía na rua para defender a permanência dele, né? As pessoas, e principalmente, né, os caras pintadas, tiveram uma participação ali muito expressiva da UNE, a União Nacional dos Estudantes, a UBS, que é também uma organização estudantil, né, dos secundaristas. Então, eram jovens, né, que estavam também exercendo ali o seu direito à manifestação, que era uma coisa que tinha ficado à margem ao longo da ditadura militar, né? Então, poder sair na rua e contestar um presidente, né, e fazer parte de um movimento contrário aí àquela ordem vigente na época, né, era uma coisa que, bom, né, brilhava aos olhos
das pessoas, né, que não puderam fazer isso ao longo da ditadura militar. Então, acho que isso é uma questão importante, o peso das ruas, né? Ou seja, a gente precisa ter legitimidade popular, porque o impeachment, ele é um processo jurídico, você precisa comprovar ali algum crime de responsabilidade, mas sem a legitimidade popular, ele não é possível, né? Porque quem vota o impeachment é o Congresso, que, em tese, né, é a representação, é a casa que representa o povo, né, no Exato. governo. Exatamente. E os caras pintadas, eles foram o último fôlego de contestação política, né, antes da jornada de 2013, que foi logo Uhum. aqui, enfim, foi exaustivamente repetida de maneira Uhum. diferente. A gente abordou vários ângulos das jornadas de Uhum. 2013 ao longo dessa playlist desse programa, né? Uhum. E aí, então, feito esse apanhado, vamos para Dilma. Dan, vamos fazer o seguinte: o que você acha? Vamos fazer uma provocação aqui. A gente convida a galera para. A gente resume, né, o impeachment da Dilma aqui e convida a galera para poder também acompanhar, né? Afinal de contas, o curso já tem 9 horas de duração e a gente dá um resumo, digamos que para falar Yankee, um briefing. O que você acha? Uhum. Pode ser. Bom, Manda ver, vamos por lá. favor. A gente já tratou sobre todos esses temas aqui, né, Fábio? Mas aqui a gente vai fazer, enfim, né, uma condensação de tudo isso. E, bom, a gente já falou várias vezes sobre essa questão do lulismo em crise, né? Ou seja, a conciliação ali, a Carta ao Povo, né, que foi escrita em 2002 para a eleição do Lula. Bom, ali estava evidenciado, né, um movimento de conciliação de classes e que o governo, né, do Lula e também Dilma I ali faria essa conciliação de classes, né? Mas que em 2013 a gente tem uma fratura, né? E a gente abordou isso nas 3 aulas anteriores. Ou seja, como 2013 abre um novo espaço de contestação, de mobilização popular, também de polarização e de posicionamento político com as redes sociais, né? Com movimentos à direita, organizados, né? O MBL, vem para a rua. E, bom, e aí, nessa esteira de 2013, né, a gente tem as eleições de 2014. E aí, Fábio, tem um teórico, um cientista político polonês também, o nome dele é Adam Przeworski. Eu não sei pronunciar muito bem o segundo nome dele, mas eu acho que é assim. Mas ele faz uma fórmula, né, sobre a democracia, né? Então, a democracia seria, né, ela presume, né, a alternância de poder e bom, ele avalia o custo, né, de contestação do resultado das eleições ou de aceitação do resultado das eleições. Então, a democracia, ela funciona quando o custo de você aceitar o resultado das eleições, ele é menor do que de você contestar. E o que acontece em 2014? O resultado das eleições são contestados pelo PSDB, né? Então a Dilma vence por uma margem apertada também, mas o PSDB contesta o resultado das eleições e, bom, né, é confirmado que a Dilma realmente era vitoriosa, mas ali já estava aberto, né, esse espaço do impeachment. Então, a gente teve esse movimento pré-determinado e uma coisa, né, que é muito curiosa é essa questão das pedaladas fiscais, porque até hoje, né, não se tem um consenso sobre isso, ou seja, porque os outros presidentes também haviam feito algo parecido, mas o volume era menor dos repasses que a Dilma fazia. Então, bom, mas foi encontrado ali um crime de responsabilidade que ela havia cometido, né? E também abre esse processo jurídico contra ela que vai ser consumado em 2016. E aí acho que um outro fator, né, que eu já falei aqui de junho de 2013, mas é também a Lava Jato, que a partir de 2014 também, né, quando a operação começa, vai debilitar, né, enfraquecer cada vez mais o PT, principalmente, né, que era o partido da presidente, enfim, diversas empresas brasileiras, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a Lava Jato na próxima aula, né, Fábio? Uhum. Mas né, você começa a perceber que havia uma organização sistemática ali, né, com operações de corrupção, né, e muitos dessas pessoas envolvidas
de certa forma, eram ligadas ali ao governo do Lula, ao governo da Dilma, e ela também passa a pagar, né, o preço dessas acusações. E aí, em 2016, a gente tem a queda dela, e vale lembrar, né, que da mesma forma como o Collor enfrentava lá a questão da inflação, uma crise econômica, a partir de 2015, né, o Brasil também passa a enfrentar uma recessão econômica, ou seja, o governo passa a se enfraquecer cada vez mais, né, a enfrentar desaprovação também. A Dilma, acho que no pior momento dela, chega a 8, 9% de aprovação, ou seja, né, é uma coisa mínima ali, ela não consegue ter mais tanto a legitimidade popular, como ela também começa a perder apoio no Congresso, né, porque Sim, exato. como os A gente partidos falou disso na... percebem Desculpa, pode falar. não, como os partidos percebem que o impeachment ele iria vir, né? Então eles começam a abandonar o barco e já se preparar, né, para o próximo episódio. A gente falou bem disso, dessa crise econômica, no nosso primeiro encontro aqui, quando a gente debateu a valsa brasileira com a Laura Carvalho, né? Exato. Fazendo um paralelo entre o Brasil dos anos 70, o milagre econômico, e o milagrinho da Dilma, né? Uhum. E aqui nós temos a polarização. Essa foto, esse frame, como vocês sabem, é do filme Democracia em Vertigem, né? É uma imagem que acompanhou, em alguns momentos, o nosso curso, não porque, digamos, por razões pessoais, mas é porque a foto em si mostra essa capital dividida, né? O termo polarização social é um termo que você traz da sociologia dos anos 70 dos Estados Unidos, é importante deixar claro isso, ou seja, tem um cara no Brasil, um cara aqui da USP, né, o professor nosso, Pablo Hortelado, em que ele estuda muito esse tema da polarização social no Brasil. Ele foi um dos poucos que conseguiu aferir, medir, através das redes sociais, a intensificação dessa polarização, o passo dessa polarização, as tendências dessa polarização desde junho de 2013. E o que ele fala para você, olha, me parece que os Estados Unidos trouxeram ferramenta conceitual, repertório, para entender o que se passa no Brasil do século XXI. Por quê? Lá nos anos 70 você tinha o Nixon, não somente com a guerra do Vietnã, mas também com o caso de Watergate, né? E aí naquele momento você falava de uma maioria silenciosa, né? Que é a expressão que o Nixon usou. Quem que seria essa maioria silenciosa? Seriam aqueles conservadores que, do ponto de vista deles, teriam que engolir a seco, teriam que engolir o sapo, né? Do fato de vocês verem homoafetivos, do fato de vocês verem aquelas minorias históricas, do fato de vocês verem o Estado se preocupando com minorias e com bem-estar social, ou seja, com o fato de você ter que assistir a participação de novos agentes sociais, de novos atores sociais, entrando no espaço público, diminuindo essas desigualdades, ocupando as vozes, assumindo protagonismo, e você, abre aspas, não poder falar nada. Ou seja, que fique claro, eu repito e reforço, né? A maioria silenciosa, do ponto de vista conservador, né? Era essa maioria e nós que pagamos impostos e não podemos também defender as nossas pautas conservadoras e algumas vezes reacionárias, né? Então, esse racha social que ocorre nos Estados Unidos dos anos 70 e 80 ofereceu um repertório conceitual que, mais uma vez, né, voltando ao raciocínio, o Pablo Hortelado, dentre outros, traz para entender, né, essa polarização social no Brasil, tá certo? Eu gostaria de passar rápido por aqui, Dan, porque eu creio que grande parte do nosso curso também já tocou nesse assunto da polarização, né? Já falamos bem a respeito disso. Só uma coisa que vale a pena dizer, que eu acho que é uma espécie de coluna vertebral desse nosso encontro aqui. A gente repete e reforça. Todos eram contra Collor. O impeachment do Collor, mais uma vez, era uma unanimidade, entendeu? Era unânime. Era sabido que o sujeito era, digamos, mau caráter, porque o próprio irmão dele falou nas páginas amarelas da revista Veja, tá certo? Rolava sexo, drogas e rock and roll. Não sou eu que estou falando, tá lá nas páginas da revista Veja, tá legal? É o próprio irmão do cara, beleza? E a própria sociedade já estava cansada, né? Com o sequestro da poupança e com todos os outros temas que a gente já apresentou para vocês e o Danilo também bem colocou.
Agora, entretanto, né, apesar dos equívocos econômicos do governo Dilma, né, é importante deixar claro que o processo do impedimento da Dilma, ele foi acompanhado e também determinado pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá certo? Pelas redes sociais, pela mídia, em grande medida, por causa da Lava Jato. Quando a Lava Jato, esse é o Marcos Nobre falando, né? Quando a Lava Jato bate na porta do Eduardo Cunha, que era o presidente do Congresso, PMDBista, bate na porta do Eduardo Cunha e fala: vem cá, me explica uma coisa, como é que a sua mulher, né? Como é que você, a sua mulher, tem 5 contas na Suíça? E aí ele pega e chama a Dilma e fala: escuta, você não vai falar para o seu ministro da Segurança, né? O Cardoso, para ele poder dar um chega na Polícia Federal? E aí eles não fazem nada, porque a Polícia Federal tem autonomia, né? No entendimento do Marcos Nobre, ele fala, bom, ali já era. O que o Eduardo Cunha fez, falou, bom, então eu não tenho nada a perder. Ele deu uma de coringa, apertou o botão vermelho e falou, vamos votar o impeachment. Ou seja, é importante deixar claro que a votação do impeachment, né, e o processo do impedimento, tanto no Collor quanto na Dilma, ele é um processo político acompanhado da construção de provas jurídicas, né? E no caso da Dilma, isso provocou, como o Danilo já falou para vocês, um dissenso, né? Eu não sei se dissenso tem 2 S, um S só, vou escrever com S só, pronto, né? Que haja consenso nesse dissenso, mas enfim, a sociedade ficou dividida, né? E aí nós temos então essa crise da nova república. E aí, se você me permite, Dan, em 1988, como a gente disse lá no começo do encontro, né? Chegando aqui nos nossos finalmente, de 2018, leia-se, 2016/18, né? Você teve um arco narrativo, então, de 30 anos, né? E o que está em jogo nessa crise da nova república é justamente quais são as dimensões da institucionalidade brasileira, né? Qual que é a representatividade desses partidos políticos, né? Qual que é o peso do nosso voto? Se você tem uma Odebrecht na campanha de 2014 destinando 400 milhões para a campanha da Dilma e os mesmos 400 milhões, outros 400 milhões para a campanha do Aécio. Ou seja, quanto é que vale o meu voto, quanto é que vale o seu voto e o voto do Danilo? Percebe? Se a mesma empresa, né, ela joga dos dois lados. Dos dois lados, entendeu? Nas cores, num cassino ela aposta tanto no vermelho quanto no preto para poder ganhar, entendeu? Então, é disso que está falando. E isso também, efetivamente, é alimentado, né, por um grande ressentimento social, abre aspas, dessa maioria silenciosa, né, brasileira, que, abre aspas mais uma vez, começa então a expor determinados pontos de vista bastante contraditórios e contestar, né, noções ligadas à ditadura militar, à escravidão, né, à pauta de costumes, à pauta de comportamentos, né, enfim. Dan, você quer fazer um apanhado aqui dos tópicos? Pode ser. Eu acho interessante, Fábio, essa questão que você colocou, né, desses ciclos de 30 anos, né? É interessante a gente pensar a história brasileira a partir dessa periodicidade, porque é exatamente, né, em 30 anos da Constituição, né, até 2018, enfim, até atualmente, a gente teve esses 2 processos de impeachment, né? A partir de 2014 também, acho que as eleições ganharam uma dimensão muito maior, né? Bom, a gente tem que pensar como é que as instituições, né, se elas realmente estão consolidadas, como é que elas lidam com 2 processos de impeachment, ou seja, será que depois desses 2 processos elas realmente estão fortes, né, consolidadas, ou não, elas se enfraqueceram ao longo disso, e aí abre espaço, por exemplo, para o aparelhamento dessas instituições, né, e essas instituições que, em tese, deveriam atender aí ao interesse público, passam a atender interesses privados, né, ou interesses de grupos aí políticos. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E, bom, acho que a partir do impeachment da Dilma, né, a gente tem um fim desse ciclo petucano, né, que era PSDB, PT, que governou aí o Brasil por muito tempo, ou então do PMDBismo mesmo, né? Porque, de certa forma, quem ganhava o holofote era o PSDB ou o PT, mas o PMDB sempre esteve por trás, sempre esteve ali nos bastidores, né, do poder e, enfim, presente no Palácio do Planalto de alguma forma.
Então, a gente tem o fim desse ciclo, né? E aí, principalmente também com a eleição do Bolsonaro, que vai ser eleito com, enfim, de uma maneira inédita, né? Ele não tinha ali uma coalizão partidária, não tinha tempo de televisão, ou seja, ele inovou na eleição e, de certa forma, também, hoje, né? Ele tem criado um novo pacto aí de governabilidade diferente dos governos anteriores. E aí, Fábio, só para completar esses Claro. 3 tópicos aí rapidinho, né? Acho que a gente tem um esgotamento aí do modelo de desenvolvimento brasileiro, então essa fada do crescimento, ou seja, uma coisa que estava presente na Constituição, né, do Brasil se desenvolver, a gente tem um breve ensaio, né, de crescimento aí ao longo dos anos 2000, mas hoje, né, desde 2015 a gente teve recessão e não consegue crescer, né? Então a gente tem um esgotamento aí também desse modelo de desenvolvimento brasileiro que a gente também já falou, né, do ornitorrinco, né, Exato. na nossa live. E aí tem essas 2 questões, né, da institucionalidade que eu já comentei, se as instituições vão aguentar esses trancos, né, como é que elas vão reagir, e principalmente a conciliação, né, será que a conciliação ela ainda é possível, né, a conciliação de classes que foi o modelo de governo, né, desde a Constituição de 88, será que hoje a gente ainda lida com governos de conciliação de classes ou governo de classes, né? Eu acho que isso é uma questão para a gente se perguntar, que é o que comenta também o Brasílio É, Salom, que você o Brasil trouxe. Salou. E aí, para a gente poder fechar, então, e já fica o convite para o nosso próximo encontro, em resumo, né? Os processos de impedimento, os 2 processos que nós tivemos, eles são processos jurídicos, mas pautados, sobretudo, por eventos políticos. Tá legal? Ou seja, mais uma vez, para haver impedimento, como o Danilo já colocou, é preciso massa, multidão, corpos nas ruas. Não há impedimento por força do Congresso ou porque o Senado quer. É preciso mobilização, hoje em dia, nas redes sociais, insatisfação, sobretudo econômica e moral também, para poder as pessoas irem para as ruas e pressionar, né, essas caixas de ressonância, tanto o Congresso quanto o Senado, para poder abrir um processo, né, e dar início, então, a esse impedimento, né? Caso você não saiba o que é isso, você abre o processo de impedimento, retira a presidente, coloca o interino, ela tem 6 meses, me falha a memória, que a Dilma teve para poder construir a sua arguição, a sua defesa. Você chama o presidente do Supremo Tribunal Federal, coloca dentro do Senado e pronto, existe uma avaliação. Só que é preciso dizer que por mais que você tenha representante das 3 casas ali, perdão, das 2 casas ali, né, do Judiciário e do Legislativo para julgar o Executivo, na boa, aquilo não tem nada de jurídico, basta você assistir aos filmes excelentíssimos que a gente já comentou aqui, ou então dá um pulo aí, né, dependendo da idade que você tem, para poder ver como é que foi o processo de votação do impeachment da Dilma, cara, né? Bom, desabafei, vamos lá. Tem que ter o peso das ruas, você tem que ter o apoio das ruas. É importante destacar que nós tivemos aqui o impeachment de 92, né? E o impeachment de 2016, ou seja, antes das redes e depois das redes. Aqui, mais uma vez, as mídias escritas, impressas, sendo chamadas de quarto poder, tá legal? Aqui em 2016, cara, você teria N diferentes nomes, né? Eu poderia ficar com a expressão democracia deliberativa, né? Ou então já o Manuel Castells já falou em ágoras virtuais. Enfim, existem vários nomes para você chamar esse ativismo digital, né? Que marcou o ano de 2016. E por fim, do nosso ponto de vista aqui também, já para poder criar expectativas para o próximo encontro, houve uma erosão democrática, né? Dan, você quer comentar essa erosão democrática com os eventos de 2020? Exato. Eu acho que a questão do impeachment, né, a partir do processo contra a Dilma, né, ela abriu um precedente, porque o impeachment ele passou a ser visto como algo de certa forma comum, como uma ferramenta de
uma ferramenta política ali de governo, mas, Fábio, a gente precisa pensar, né, que para uma democracia funcionar, as eleições elas precisam ser respeitadas, né? Então, não é qualquer motivo que pode levar à deposição de um presidente. Bom, você votou e, apesar, né, do presidente fazer um governo bom ou ruim, a não ser que ele não cometa um crime de responsabilidade, ele não tem motivos para deixar a presidência, né? Então, acho que o resultado das urnas é uma questão que a gente precisa pensar, né, para uma democracia vigorar de fato. E a gente tem vários casos, né, de pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Acredito ali que fatos, né, motivos não faltam, né? A gente pode ver a condução da pandemia, a questão ambiental, as reuniões que ele já fez, né, com os ministros, a questão da interferência na Polícia Federal, a questão das fake news, os atos antidemocráticos. Bom, acho que motivos não faltam, mas a gente ainda não observou essa combinação desses fatores que a gente citou, como houve no impeachment do Collor e da Dilma, né? Mas o que parece, que a gente também já comentou, é que a gente está enfrentando aí dificuldades econômicas no Brasil, né? Bom, esse ano provavelmente a gente não vai ter um crescimento econômico, e tem uma outra questão, né, que acho que a gente vai falar bastante no próximo encontro, que é a relação do Bolsonaro, né, e como é que ele lidou com esse xadrez político. Mas aí, Fábio, tentando resumir de certa forma, né, acho que o impeachment se tornou uma ferramenta comum. A gente pode ver, né, o impeachment do Wilson Witzel, que foi governador do Rio de Janeiro, agora também está acontecendo com o governador de Santa Catarina. Então, até que ponto, né, o impeachment ele é realmente uma qualificação da democracia, porque eu acho que sem dúvida, né, um elemento legítimo você depor alguém eleito, mas quais são os limites, né? Ou seja, enfim, quais são os limites do uso disso, né? Isso não pode ser uma coisa recorrente. Exato. E você bem colocou, para poder fechar, como você bem notou, nesse ano de 2020 que estamos vivendo, a gente está entrando no final de outubro, o recurso do impedimento ele está sendo muito utilizado nas federações, nos estados. Exato. Né? Isso também em decorrência da Lava Jato e dos desdobramentos do bolsonarismo, não deixa de ser, mas falaremos a respeito disso no próximo encontro. A gente espera vocês por aqui. Contamos com vocês, agradecemos a companhia em mais este encontro, em mais esse programa, né? Daqui a 15 dias a gente vai se encontrar para poder tratar de bolsonarismo e fechar esse curso de 10 horas sobre Brasil contemporâneo. Combinado, Fábio. Daqui 15 dias a gente está junto de novo, então. Queria agradecer aí a presença de todo mundo que nos acompanhou. Queria agradecer mais uma vez você aí pelo papo, sempre muito construtivo. E é isso. Obrigadão, galera. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.